Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Seguinte, como sigo sem câmera, vou fazer esse vídeo aqui do celular, vai ser um vídeo rápido, para falar um pouquinho sobre coisas que envolveram o clássico fora do campo e bola, tá? O que mais incomodou assim? Todo mundo sabe da confusão que houve relacionada a torcidas organizadas, né? Máfia Azul e Galoucura, e os bandeirões, né? Uma roubou o bandeirão, a outra parece que foi na sede, que bateu em alguém, que roubou dinheiro e tudo mais. Eu acho que esse tipo de coisa deveria deixar de ser importante há muito tempo. Tenho alguma coisa contra a torcida organizada? Dentro do estádio, não. Dentro de campo, não. Tinha quando o presidente era o Perrella, em que a Máfia Azul claramente ficava, não digo a Máfia Azul, mas alguns, né, membros da Máfia Azul ali, o Fubá, por exemplo, que era um dos principais da máfia na época, ficava lá no caixote, com a roupa lá, administração Zezé Perrella, número dele quando ele era candidato e tudo mais. Então naquela época sim, eu tinha muita restrição com relação à Máfia Azul, porque eles não representavam a torcida. Eles estavam ali representando o interesse do dirigente. É a mesma coisa de um sindicato patronal, por exemplo, né? A torcida, as torcidas organizadas, eu acho que de certa forma elas poderiam funcionar como sindicatos dos torcedores, para dar voz às reclamações do torcedor comum, digamos assim, né? Que é o trabalhador. Então, a partir do momento que a torcida organizada ela deixa de servir os interesses da torcida para outros interesses, quaisquer que sejam dos seus diretores, sejam para se ligar a presidente, a diretor do clube e tudo mais, aí para mim ela perde a essência. Então, a partir do momento que uma torcida organizada não tem a essência, ela perde a razão de existir. Então eu sinceramente não apoio e também não sou contra a torcida organizada. Acho que o problema de violência no estádio, no futebol, não é restrito à torcida organizada. Isso é uma falácia de quem tenta amparar todo o problema em cima de uma estrutura que já é bem sólida. Então, se por exemplo um procurador de justiça, sei lá, se os caras proíbem a existência de torcida organizada, isso hoje vai ser uma coisa complicada de você conseguir botar em prática. Porque as torcidas organizadas já são muito grandes, já têm, como o nome diz, né, e pressupõe, organização suficiente para existirem, mesmo que de forma, entre aspas, clandestina, se o Ministério Público ou a Justiça determina a extinção delas. Então eu acho que essa polêmica de bandeirão, a gente não deveria ficar tão ligado nisso, nem dar valor a isso, porque isso aí é uma coisa até infantil, quando você vê assim, fala, pô, os caras roubaram bandeira, né? Pô, uma brincadeira de criança, né? Rouba bandeira. Mas esse tipo de coisa é muito sério e é muito grande entre as torcidas organizadas. Não é uma coisa de o Cruzeiro levou a melhor sobre o Atlético, ou a torcida do Cruzeiro fez isso para provocar do Atlético. Isso é uma coisa, sim, que na minha visão deveria ficar restrita a Galoucura e Máfia Azul. Eles têm a disputa entre eles como torcidas organizadas, eles têm a guerra particular deles, e quem é torcedor e não faz parte de torcida organizada não deveria muito menos se vangloriar disso, como eu vi gente fazendo, tampouco ficar dando palpite. Isso não é da nossa conta, sabe? Isso é uma história dos caras, da Máfia Azul e da Galoucura. Sou a favor? Não sou a favor. É da minha conta? Não. Então, assim, a minha opinião sobre isso ela é irrelevante, assim como a da maioria de nós. A outra coisa que eu queria falar é sobre as caixas de som viradas para a torcida do Cruzeiro, tá? Colocado pela diretoria do Atlético no Independência. Poucas vezes eu vi uma atitude tão ridícula, mesquinha e pequena por parte de uma direção de clube. E olha que nós já tivemos aí Calil, já tivemos Perrella, já tivemos Gilvan, mas o que o Palhaço Bozo fez lá, pra mim realmente ele tá de parabéns, porque ele conseguiu atingir o nível mais patético que eu já vi um presidente de clube fazer. Até por isso algumas pessoas repararam e me falaram.
Na imagem do jogo de ontem, o nome do Atlético Mineiro está em letras minúsculas. E eu sempre coloco todos os nomes de clubes e tudo mais em letras maiúsculas, em caixa alta. Porque nada pode ser tão minúsculo quanto o Atlético e quanto o que a diretoria fez ontem, tá? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que motiva o torcedor. Nós, cruzeirenses, ficamos motivados, né, a vencer o Atlético. Mas o time em campo não correspondeu, não foi eficiente, teve chance e não aproveitou. Perdeu, Atlético campeão merecido. Não há mais nada a falar sobre o Campeonato Mineiro, que é um torneio desnecessário, um torneio muito longo, chato, enfim. Que bom que acabou. Agora a gente segue a vida. Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil. E vamos embora, gente. O ano tá só começando. E eu ainda acredito que o Cruzeiro tem boas chances de ganhar títulos nessa temporada. Beleza? Obrigado por acompanhar. Deixa o like, se inscreve no canal. E usa os comentários. Vamos falar sobre essas polêmicas aí. Valeu, abraço.